Amigos telespectadores, boa noite a todos. Mais uma vez, contando com a presença do jornalista Pedro do Couto, que comentará comigo os assuntos da semana. O programa Eu e Você está de volta para a alegria nossa, principalmente, que temos o prazer do contato com vocês. Nós hoje vamos falar sobre vários assuntos, entre eles a queda do PIB, um PIBinho mesmo. Depois falaremos aí do aumento que o Supremo Tribunal Federal está propondo. O programa abordará também o fim do conflito entre Israel e o Hamas, mas também a preocupação da Europa, especialmente do Reino Unido, com a formação do Estado muçulmano formado por jihadistas que podem disseminar o terrorismo por toda a Europa e até pelo mundo. E por último, traremos uma entrevista com o Dr. Arno von Richthofen, que é um grande cirurgião vascular. Pedro, nós vamos abrir o programa de hoje falando sobre o fenômeno Marina Silva. Imagina, já está empatada com a presidente Dilma Rousseff, que é candidata à reeleição, com 34% das intenções de voto, segundo a pesquisa Datafolha. Então, eu me pergunto, Pedro, afinal de contas, a que podemos atribuir este fenômeno, como eu disse há pouco, que Marina realmente, eu acho que é até incompreensível. No segundo turno, é surpreendente, ela ganha por 10 pontos da presidente Dilma Rousseff. O que me faz pensar que o Aécio não conseguiu encantar o público que queria mudanças. Mas o que nós vemos na Marina é que ela mais parece mesmo, como alguns dizem, uma predestinada. Imaginem, se ela estivesse no Rede, a situação dela seria completamente diferente, porque não teria tempo de televisão e, claro, a possibilidade dela estar com um percentual e com uma posição tão boa, né, aí na disputa eleitoral, eu acho que seria reduzida. Por outro lado, voltando à predestinação, Marina, imagine, teve que morrer Eduardo Campos, vítima daquele trágico acidente, para que ela pudesse, possivelmente, ser presidente da República. Na tua avaliação, o que levou a estas circunstâncias hoje que vive a Marina em todo o quadro político nacional? Sem dúvida alguma, Tereza, como você colocou muito bem, é um fenômeno Marina Silva. Fenômeno tão forte que basta dizer o seguinte, com base na pesquisa do Datafolha, citada por você, ela subiu 13 pontos em 2 semanas. Isso significou uma média de praticamente 1 ponto por dia. Eu acompanho política como jornalista muito antigo que sou, há muitos anos, e nunca vi uma ascensão tão grande em tão curto espaço de tempo. Ela polarizou as eleições de 2014 entre os que estão com Dilma e o PT, a manutenção do PT no poder e mais um mandato, e aqueles que estão contra a permanência do PT e contra Dilma Rousseff na reeleição. E ela encarnou bem a posição oposicionista a esses princípios, a essas vontades, e estabeleceu-se uma polarização, porque o Aécio Neves não conseguiu marcar sua posição na campanha. Vários temas, por exemplo, foram deixados para lá. A farsa da CPI da Petrobras é um escândalo, e a oposição não foi em cima do fato. Marina Silva tem dado combate frontal ao governo e encantou, também tem este aspecto, o eleitorado, até porque em grande parte dos casos, ela influiu na redução daqueles que iam anular o voto ou votar em branco. Eles eram 27% antes dela entrar na disputa e imediatamente caíram para 17% do total. Ela arrebatou 10% dos indecisos, portanto. Ela é uma candidata fortíssima e, como mostra a simulação para o segundo turno, ela derrotaria a presidente Dilma Rousseff por 50 pontos a 40, a diferença de 10%, uma diferença muito grande. Mas aí é um outro debate que vai se travar. Eu tenho praticamente a certeza de que haverá o segundo turno, e o segundo turno será decidido entre 2 mulheres.
Marina Silva e Dilma Rousseff. Mas o fenômeno Marina Silva é impressionante. A arrancada dela para essa última pesquisa que o Datafolha realizou e publicou na Folha de São Paulo foi avassaladora, foi espetacular. Pedro, eu acho que a Marina não é um fenômeno, ela é um furacão. Você assegura que vai ter segundo turno? Eu acho que também. Mas não sei não, viu? Com esse crescimento, é bem verdade que nós ainda estamos a um mês das eleições e a política é muito dinâmica, as coisas mudam da noite para o dia. Eu acho que ainda devemos aguardar os acontecimentos. Mas não resta dúvida que, acima de tudo, o eleitor está buscando o novo. O novo que em muitas circunstâncias assusta, mas no caso da Marina, parece que não. Vamos aguardar. Mas, minha gente, eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, a você, amigo telespectador, que nos telefona, nos manda e-mail, reclamando que não está mais no nosso programa, o nosso companheiro de sempre. Mais uma vez, eu quero repetir, a Justiça Eleitoral não permite que candidatos possam participar de programas de televisão a não ser no horário eleitoral. Por esta razão, o nosso companheiro não está participando do programa. Mais ainda, queria dizer a vocês também que esta semana tivemos uma notícia muito boa. Vai ser construído na Barra da Tijuca, finalmente, um memorial em homenagem às vítimas do Holocausto. Ele será construído no Bosque de Jerusalém, na Avenida das Américas, ao lado da Pedra de Itaúna. E olha que o nosso companheiro de programa lutou muito para que isto acontecesse. E, se Deus quiser, em breve teremos aí o nosso monumento. Mas agora vamos passar para um outro assunto, sim, viu, Pedro? Sim, Tereza. Israel tem um novo embaixador no Brasil. E o interessante é que ele não é judeu, ele é um curdo. Isto só vem demonstrar aquilo que nós sempre dizemos aqui no programa, que Israel é um país democrático e que as oportunidades são oferecidas a todos que possam, acima de tudo, ter preparo e capacidade no exercício de suas funções. Também o embaixador brasileiro Henrique Sardinha Filho, que havia sido convocado pela presidente Dilma a voltar para Brasília diante do conflito Israel-Hamas, uma atitude, eu até diria que um tanto ridícula diante do mundo, agora com cessar-fogo, mediado pelo Egito, Sardinha voltará a seu posto em Tel Aviv. Infelizmente, o governo brasileiro foi o tempo todo extremamente parcial em relação a esse conflito de Israel-Hamas. E em nenhum momento se posicionou contra os foguetes enviados a Israel pelo grupo terrorista Hamas, que mesmo diante da tecnologia israelense que os explodia no ar, ainda fez várias vítimas fatais, inclusive uma criança de apenas 4 anos de idade. O que podemos acrescentar é que todos nós ansiávamos pelo fim do conflito, que haja paz para aquela região e para toda a humanidade. O mundo necessita viver em paz, não é isso, Pedro? Houve finalmente um acordo de paz sem prazo previsto para terminar. Vamos desejar que ele dure para sempre, porque, como você disse, aliás, com muita propriedade, Tereza, o mundo precisa de paz. E é preciso lembrar que os momentos de paz têm sido curtos no mundo. Nos últimos 100 anos, eu tenho a impressão que não há um ano sequer em que não tenha havido uma guerra, de maneira que qualquer acordo que conduza à pacificação tem que ser aplaudido com entusiasmo. Pois é, Pedro, mas infelizmente parece que a humanidade nunca esteve tão ameaçada. O mundo muçulmano sempre fervendo, é só tomar como exemplo a Síria, onde nos últimos anos a guerra civil já matou centenas de milhares de pessoas. Na Europa, o medo do terrorismo atinge vários países. No Reino Unido, por exemplo, o nível de risco de atentados terroristas dentro do país passou de substancial para severo, apenas 1 ponto abaixo do alerta máximo. Segundo a imprensa,
cerca de 500 britânicos estariam juntos com os jihadistas na Síria e no Iraque. Esse grupo, minha gente, que é fundamentalista, Estado Islâmico, chegou ao ponto máximo da ousadia ao exibirem a execução do jornalista americano James Foley em vídeo, executado por um jihadista, imaginem, com sotaque britânico. Após essa inquietante constatação, o primeiro-ministro David Cameron anunciou medidas severas para combater o terrorismo, que ele considerou como batalha geracional contra uma ideologia extremista, venenosa, que representa a maior e mais profunda ameaça para a segurança de seu país. Cameron deve anunciar do Parlamento Britânico um pacote de medidas que prevêem uma nova legislação e que inclui o confisco de passaportes e até mesmo a cassação da cidadania a pessoas que viajam para participar de conflitos no exterior. Hoje o governo britânico só pode cassar a cidadania de quem tem dupla nacionalidade ou é naturalizado. A ideia é impedir que nacionalistas saiam do país para se juntar a rebeldes e depois possam retornar ao solo britânico e até programar atentados terroristas. Que horror, Pedro! Que mundo é este que nós vivemos hoje, não é? A pergunta é fundamental, porque o movimento que foi iniciado na Síria, se espalhou pelo Iraque e ameaça até o Reino Unido, é realmente preocupante para toda a humanidade, porque o terrorismo não tem bandeira, não tem fronteiras, age na sombra do terror, na sombra do imprevisto, na sombra do atentado que pode vitimar qualquer pessoa. No momento em que ele preocupa um país como a Inglaterra, ele preocupa a humanidade, porque ele pode explodir em qualquer parte. Realmente é inconcebível que se verificou, que se assistiu pela televisão, a decapitação do jornalista americano, que, aliás, estava sequestrado há 2 anos pelo terrorismo do Jihad e foi executado numa torpe manifestação de o que é capaz um movimento fanático como esse. Olha, Pedro, quantos casos como desse jornalista americano não devem acontecer a todo momento no Iraque, na Síria? O fato é que, acho eu, que também por se tratar de um jornalista americano, foi uma forma de provocação aos Estados Unidos. Me parece isso. Mas vamos voltar para a política nacional e fazer um comentário que eu acho muito importante. O Supremo Tribunal Federal aprovou o envio de um projeto de lei ao Congresso Nacional propondo um aumento salarial para eles mesmos, que passaria de R$ 29.462 que eles ganham hoje para R$ 35.919 a ser pago a partir de janeiro de 2015. O aumento corresponde a 22%. E se aprovado, surtirá, Pedro, um efeito cascata enorme, pois ele se aplicará a todo o judiciário, toda a magistratura brasileira, o Tribunal de Contas da União, também os servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário serão beneficiados com esse projeto. Além disso, os salários dos deputados federais também deverão sofrer o mesmo reajuste e, consequentemente, o dos deputados estaduais e vereadores, considerando que o deputado estadual ganha 75% de um deputado federal e o vereador 75% do deputado estadual. Acho que, no momento em que o Brasil passa por uma crise econômica tão séria, e para isso contribui o excesso de gastos públicos com pessoal, um péssimo exemplo, e esse aumento tende a agravar ainda mais essa crise. Deve-se considerar também que nenhum trabalhador teve aumento de 22%. Não questiono se a justiça tem seus salários defasados ou não, como dizem alguns. No entanto,
O efeito desse aumento é catastrófico e, mais uma vez, confirmará os privilégios de alguns. E eu pergunto, o que estará pensando, por exemplo, o aposentado, que a cada dia vê seu salário diminuir de uma maneira tão injusta? Minha gente, amigo aposentado, fique atento, porque as eleições presidenciais estão aí. E até agora, eu não vi, Pedro, nenhum presidenciável se comprometer com o aposentado. O Aécio diz que precisa ser revista a situação, mas não disse como. A presidente Dilma deixou claro que não vai mexer. E mesmo o furacão Marina, até agora, nada disse sobre esse assunto. E aí, Pedro, como é que você vê essa questão? É realmente surpreendente a iniciativa do Supremo Tribunal Federal de propor a si próprio, aos seus integrantes, que são 10 no momento, ministros, porque está faltando uma vaga a ser preenchida, um aumento de 22% quando a inflação anual está em torno de 6%, como anuncia o governo, e esses 6% serviram de limite para o reajuste de todas as categorias profissionais, inclusive dos aposentados do INSS, que são 10 milhões de pessoas. E o teto de aposentadoria do INSS é baixíssimo em relação ao que os trabalhadores contribuem a vida inteira, 11% em cima do salário que recebem, quando o teto da aposentadoria está hoje na escala de R$ 3.200. O serviço público também tem uma quantidade, um volume muito grande de aposentados, cujos reajustes não acompanham a taxa inflacionária. Este é um aspecto social da questão. Há um aspecto político que é o seguinte: a proposta foi encaminhada ao Palácio do Planalto. Depende de lei a ser aprovada pelo Congresso e de mensagem da Presidente da República, Dilma Rousseff. Se ela encaminhar a mensagem ao Congresso, vai entrar em conflito com todas as outras categorias de trabalhadores que não têm o reajuste proposto nem por sonho nesse nível de 22%. É realmente uma preocupação que o governo tem que alimentar pelo aspecto eleitoral. E, além do mais, as perdas acumuladas devem ser repostas para todos os trabalhadores, não apenas para a magistratura, e a começar pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha, Pedro, eu acho que esse pessoal tem que ter um mínimo de consciência. Afinal de contas, o nosso país vive um momento sério de crise e nada define melhor a crise do que o que acabamos de assistir, que foi a queda da expectativa do PIB para apenas 0,5%. Essa queda no total de bens e serviços produzidos no país foi considerado um fato momentâneo pela presidente Dilma. Também nem poderia ser diferente, afinal de contas, ela é candidata à reeleição. E ela também atribuiu este fracasso principalmente ao grande número de feriados e até mesmo à Copa do Mundo. O fato é que o nosso PIB, a cada trimestre, vem encolhendo e não sabemos onde vamos parar. Para alguns, a recessão está à nossa porta. Os dois principais candidatos à presidência da República não perderam a oportunidade de se manifestarem. Para a candidata Marina, o baixo crescimento do Brasil, por 2 trimestres consecutivos, leva o país a uma situação de muita dificuldade, pois o resultado da redução no fluxo de investimentos e essa queda do PIB estariam relacionados à falta de credibilidade do atual governo, no que eu também concordo. Já o candidato Aécio Neves diz que estamos diante de um quadro de recessão técnica na economia do país e que com esse quadro de PIB negativo, pela segunda vez consecutiva, fica claro que o governo terminou e que o legado a ser deixado será o fracasso econômico, acusando como responsáveis aqueles que conduziram a economia nos últimos anos, o que também não é nenhuma novidade. Muito bem, Pedro. Claro que a opinião dos candidatos à presidência da República é muito importante, mas eu também quero ouvir você, que não é candidato.
Sem dúvida alguma, o resultado do PIB encolhendo 0,6% no segundo trimestre do ano, é a prova de um fracasso do desenvolvimento econômico e da política econômica do governo Dilma Rousseff. Tanto assim que a própria presidente Dilma Rousseff anuncia uma reação do Produto Interno Bruto brasileiro no terceiro e no quarto trimestre do ano. Portanto, ela assumiu resultado negativo nos 2 trimestres anteriores, sendo que no segundo trimestre foi pior ainda do que no primeiro trimestre. Terrível a situação da economia brasileira. Pedro, eu acho que essa queda no PIB veio num momento bastante complicado para a presidente Dilma. De qualquer maneira, minha gente, nós agora vamos trazer para vocês uma entrevista com um grande cirurgião vascular, Arno von Richthofen, que vai enriquecer, como sempre, o nosso programa e trazer para nós ensinamentos da maior importância. Vamos assistir, não é, Pedro? Perfeitamente. Vamos assistir. Bom, minha gente, mas hoje nós temos a satisfação e honra de entrevistar o maior especialista em doenças vasculares do Rio de Janeiro, mas não somente do Rio de Janeiro. Eu diria que a nível nacional e até internacional, Dr. Arno von Richthofen. E todos sabemos que as estatísticas mundiais apontam como uma das causas principais dos óbitos as doenças vasculares. Gostaria que o senhor nos desse uma aula sobre estas enfermidades tão devastadoras. Tereza, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite para poder participar do seu programa. Realmente, aproximadamente 30% dos óbitos que ocorrem no mundo se devem a doenças vasculares. Muitas pessoas não imaginam que, por exemplo, o infarto miocárdio seja basicamente um evento vascular. É a oclusão de uma das artérias que irrigam o coração. Assim também com os derrames, que vai ser o tema maior da nossa entrevista hoje, na imensa maioria das vezes se devem à obstrução de uma das artérias que nutrem o cérebro em diferentes níveis e um número bem menor da ruptura de um vaso que seria mais, digamos, compatível com o nome popular que é conhecido como derrame. Na grande 85% das vezes, nos casos de derrame, não ocorre a ruptura de um vaso, e sim a obstrução dele. Então, essa é a causa principal de mortalidade da humanidade. Ou a pessoa falece, que acontece em um número aproximadamente 1/4 dos casos, ou fica com um déficit, com um defeito físico, mas também é um grande número que se recupera totalmente, sobretudo do primeiro evento, né? As formas de prevenir são as mais variadas. Existem várias causas para o derrame. A grande maioria dos casos de acidente vascular cerebral são relacionadas com a doença que obstrui os vasos, a aterotrombose, que tem como fator de risco número 1 o hábito do fumo. Então, não fumar já, de uma certa forma, reduz muito a possibilidade da pessoa ter um evento desse tipo. O segundo é o controle da hipertensão. No Brasil nós temos uma grande quantidade de pessoas hipertensas e muitos que não fazem controle da hipertensão pelas mais variadas causas. Portanto, esses dois juntos são o mais importante na doença vascular de irrigação do cérebro. E em terceiro nível viria então o colesterol elevado, que se chama de hiperlipidemia, as gorduras elevadas no sangue, e o diabetes. Mas um fator muito importante é o fator genético, que a gente não pode negligenciar, porque há um país do mundo em que a causa de morte mais importante é o derrame, e esse é Portugal. E um grande número de brasileiros são descendentes de portugueses, e certamente trazem na sua genética esse fator de risco, que é um dos mais importantes também. O derrame cerebral sempre acontece de forma súbita? Um grande número, um percentual importante, quase a metade dos casos ocorrem de forma súbita, sem nenhum aviso prévio, né? Um pródromo, a gente chama em medicina. Mas um grande número tem avisos, e que são muitas vezes negligenciados pelo paciente, porque ele fica bom sem tratamento nenhum. Por exemplo, uma perda súbita de visão de um olho só,
pode ser uma embolia da artéria central da retina, do olho, levando a uma cegueira que recupera-se, ou às vezes um apagamento parcial da visão de um olho, ou a pessoa que tem uma dormência num braço e recupera totalmente, uma alteração de fala que volta. Muitas vezes, isso, sobretudo na pessoa idosa, é negligenciado pelo próprio paciente e, sobretudo, pela família. Foi um ameaço de derrame. Isso não existe, na verdade. Isso é uma isquemia cerebral transitória. E esse é o momento em que tudo deve ser concentrado para evitar o mal maior, que seria o déficit definitivo. Então, voltando à sua pergunta, só um gancho que eu queria dizer, se todos são súbitos, a maioria dos pacientes que sofrem uma catástrofe desse tipo, eles têm fatores de risco. Eles ou são fumantes, ou ex-fumantes, ou são hipertensos, ou são diabéticos mal controlados. Então, nesses pacientes é que deve se concentrar todo o esforço da prevenção, que é a única forma efetiva da gente abordar esse problema. Porque tratar o leite derramado, né, tentar recolher o leite derramado é muito difícil. Nós temos que tratar enquanto o paciente ainda apresenta sem sintomas definitivos. Como fazer essa prevenção? Hoje em dia, a gente sabe, por exemplo, que nós temos que controlar a pressão, os mais variados hipotensores, nós temos que usar drogas que diminuam a coagulabilidade, a trombogenicidade do sangue, que é uma coisa diferente, um pouco de coagulabilidade, né? E nós temos que usar drogas que diminuam os lipídios, as gorduras do sangue, sobretudo o colesterol. Essas drogas, chamadas estatinas, têm tido um impacto muito grande na prevenção, porque elas, além de terem um efeito de baixar o colesterol, têm vários outros efeitos anti-inflamatórios e de outros tipos que fazem com que a doença vascular, de uma forma importante, diminua. Então, dependendo do caso, algum doente, por exemplo, vai ter que ter a prevenção de derrame tomando um anticoagulante verdadeiro. Tem que ter um controle rigoroso da coagulação. Outros, uma droga antiagregante plaquetária somente, que são menos arriscados. Então, isso aí varia, o médico tem que decidir qual é o melhor método para cada um. Mas nós temos, hoje em dia, formas efetivas de fazer essa prevenção. Doutora Arno, o que são fatores de risco e no que eles implicam na isquemia? Os fatores de risco levam a alterações da estrutura vascular, né? Por exemplo, o fumo faz com que a parede arterial se degenere, que é uma superfície lisa com uma carga elétrica negativa que repele os fatores que poderiam levar à trombose. O fumo leva a uma destruição disso, com deposição de gordura, sobretudo colesterol e outros derivados, dentro das camadas do vaso, que levam o vaso a ficar obstruído e, eventualmente, também se romper e lançar isso na circulação. Assim, a hipertensão também. A hipertensão leva a um espessamento da parede dos vasos. O diabetes, ele faz com que as trocas nos capilares sanguíneos sejam diminuídas. Existe como se fosse um endurecimento da membrana basal. Então, a troca dos nutrientes através dos vasos não ocorre no diabetes. Diminui, o que faz com que aqueles tecidos sejam mal nutridos. Então, os mecanismos são vários. Isso é uma coisa também que se entendeu nos últimos anos com muita propriedade, permitindo que se pudesse atacar em diferentes frentes de uma forma muito objetiva. Então, doutor Arno, todos os pacientes que apresentam obstruções nas carótidas ou nas vertebrais, todos têm que ser operados? Ou devem ser operados? Para mim, como cirurgião vascular, seria ótimo se fosse assim, mas na verdade não é. Na verdade, são seletos os grupos de pacientes, né? E, eventualmente, nós temos indivíduos ainda assintomáticos que têm a lesão, mas que nunca tiveram problemas, que têm indicação de serem tratados, indivíduos que descobrem que têm uma obstrução grave da carótida, 80% ou mais, e que ainda não tiveram nenhum sintoma. Esses pacientes, se eles tiverem uma boa expectativa de vida, não tiverem um grande número de fatores de risco, são candidatos ao tratamento, mesmo sem terem tido nada até então. Assim como pacientes que já tiveram manifestações menores ou eventualmente até algum acidente definitivo, mas que não destruiu, digamos, uma área importante do cérebro, por exemplo, pacientes que ficam sem falar ou sem andar, e nesse a gente tem muito pouco a oferecer, porque o que sobrou no cérebro é muito pouco. Então, esses pacientes têm indicação de receberem um tratamento cirúrgico ou endovascular.
Como fazer isso? A cirurgia da carótida tem aproximadamente 60 e poucos anos que foi realizada pela primeira vez. De uma forma interessante, a primeira carótida foi operada na Argentina, em 1951, com sucesso. Já havia sido tentado antes. E a técnica que a gente utiliza hoje foi muito bem estabelecida em 1953 já. Depois disso, houve várias evoluções. É uma técnica muito segura, em mãos competentes, tem um risco de vida muito baixo e com um resultado a longo prazo excepcional. No final dos anos 70, surgiu também o tratamento endovascular. O tratamento endovascular permite que se trate as carótidas sem precisar abrir o pescoço. A vantagem dessa técnica seria pouca agressividade. A desvantagem primária que eu vejo é que a doença, ela na verdade não é removida, como na cirurgia a gente retira a placa de ateroma. E na angioplastia a placa continua lá. Ela é esmagada e como é que ela consegue não voltar ao tamanho original? Se implanta uma estrutura como essa, na verdade um estente carotídeo é um pouco menor do que esse é um de ilíaca, e essa estrutura metálica, ela permite que a placa não volte de novo à sua conformação inicial. Existem vários problemas relacionados com ambas as técnicas, né? O maior problema com o stent é que a placa é uma estrutura tosa, não sei se existe esse termo, né? Ela pode se fragmentar e ela pode atravessar essas malhas da estrutura do stent e embolizar em direção ao cérebro. Para evitar isso, nós somos obrigados a usar vários dispositivos de proteção antiembólica, filtros, sistemas de reversão e interrupção de fluxo. Então, ambas as técnicas têm resultado muito bom atualmente. Existem casos específicos em que uma é melhor do que a outra. É importante que o especialista tenha a capacidade de tomar essa decisão em benefício do seu paciente para escolher qual é a melhor para cada caso, para obter resultados que se aproximem de quase 100% de sucesso. Isso é possível de conseguir. Olha, com muita satisfação nós ouvimos o Dr. Arno e os avanços da medicina nesta área. Mas ainda existem, Dr. Arno, muitos pacientes que têm medo de serem operados das artérias. Quais são os riscos? Tem riscos, claro. Com certeza tem riscos, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas, quando tem que fazer uma cirurgia arterial, tem medo. Seja ela uma ponte coronariana, um stent coronariana, uma cirurgia de carótida. Mas o risco vem diminuindo significativamente. E hoje em dia, por exemplo, é possível, em vários centros especializados, se conseguir resultados em cirurgia de carótida com taxas de mortalidade inferiores a 1%. E no stent também. No stent é muito difícil de uma pessoa falecer. É possível, mas é difícil. O risco aqui, como eu já mostrei, mais frequente é de você ter uma isquemia cerebral. Porque o controle que se tem numa operação aberta, na hora que eu vou operar o paciente na cirurgia aberta, a primeira coisa que eu faço, depois de anticoagulá-lo, é colocar uma pinça traumática para fechar o fluxo em direção ao cérebro, enquanto eu decido que técnica que eu vou usar para proteger. Aí não passa mais nada em direção ao cérebro. Em compensação, no stent, não. Nós temos que trabalhar através da lesão, às vezes, para conseguir evitar que isso ocorra. Então, isso traz uma série de problemas que hoje em dia também se consegue resolver com muita qualidade. Obviamente, desde que o paciente tenha acesso a um grupo que esteja dentro dos padrões estabelecidos pelas sociedades médicas que dão esse nível de segurança. Bom, nós tivemos aqui hoje uma aula fantástica. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores adoraram. Foi um prazer muito grande tê-lo em nosso programa, que vai contribuir em muito com a cidade do Rio de Janeiro, principalmente com aqueles que têm doenças vasculares. Muito obrigada. Muito obrigado, Tereza. Obrigada. Com os ensinamentos do Dr. Arno, que foram fantásticos e tão importantes, pois podem nos ajudar a salvar a nossa própria vida, o programa Eu e Você, Pedro, chegou ao final, agradecendo mais uma vez a sua participação. Quem agradece sou eu, a participação no seu programa. Você colocou os temas de forma tão brilhante, tão objetiva. E até quarta-feira que vem. A você, amigo telespectador, um carinho
e um agradecimento muito especial por ter ficado até esta hora da noite conosco. Tenha um bom descanso, uma excelente semana. Na próxima quarta-feira, às 10h50 da noite, estaremos juntos novamente. Até lá!